Antes de começar a viajar sozinha, eu já acompanhava conteúdos de mulheres que viajavam sozinhas há muito tempo e era consenso, todas elas amam fazer isso. Então eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha para tentar entender o que tem de tão especial em viajar sozinha. Fiz isso pela primeira vez em 2021 e continuei fazendo até hoje e vou continuar fazendo por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra você o que eu aprendi viajando sozinha. Aqui no canal eu já fiz vídeos dando dicas de viajar sozinha, já fiz vídeo mostrando como foi minha primeira vez viajando sozinha. Mas esse vídeo aqui é uma perspectiva de uma pessoa que tem feito só anos. Então, eu aprendi algumas coisas ao longo desse tempo. A primeira coisa que eu aprendi é que eu gosto de me desafiar falando em outra língua quando eu tô viajando para fora. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente pode ficar falando o nosso português, tentando fazer a pessoa entender, mas eu estudei espanhol há alguns anos, não tenho espanhol maravilhoso, tá? Não tenho mesmo. Só que eu reparei o quão legal é fazer isso. Recentemente eu fui pra Bolívia e no começo da minha viagem eu tava tendo muita dificuldade pra falar o espanhol, assim, muita. Eu não fazia isso há um tempo, então era de se esperar, mas eu falei pra mim mesma, não vou falar português, não vou falar português. E aí depois, no final da minha viagem, eu fiz uma comparação e eu percebi como que tava muito mais fluido falar espanhol, tanto é que eu me tornei, assim, a tradutora das pessoas que falavam só inglês ou só espanhol. Quando eu voltei, eu comecei a estudar espanhol de novo, tô estudando espanhol de novo. Então, tô achando isso muito legal. Eu amo línguas, sempre amei, mas eu acho que quanto mais eu viajo, mais eu tenho vontade de falar outras línguas. Outra coisa que eu aprendi é que eu gosto de ter um tempo sozinha e um tempo com as pessoas. Eu sei que muita gente pensa que, eu vou viajar sozinha, eu vou ficar sozinha o tempo inteiro, nossa, vai ser muito chato. Você vai ficar sozinha se você quiser, porque não faltam oportunidades para conhecer pessoas, sério mesmo. Então, citando o exemplo da Bolívia, eu fiz tour, passeios e tal, com pessoas, com grupos, e outros eu queria fazer sozinha. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito, muito, muito forte quando você tá ali imersa naquela experiência. Eu consigo reparar muito bem o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, o que é importante pra mim, o que não é tão importante. E nessa minha última viagem eu reparei um traço meu muito horroroso, mas que é muito difícil de mudar. Quando eu tô num ambiente, eu dificilmente vou ser a pessoa que puxa assunto, conversa. Mas se o outro fizer isso comigo, eu vou responder numa boa, vou conversar bastante. Assim, eu não consigo dar o primeiro passo, eu sou muito introvertida. Só que não é só isso, eu também reparei que eu sempre faço um pré-julgamento antes de conhecer as pessoas. Sempre. Eu sei que isso é um mecanismo de defesa, mas é uma coisa muito chata, porque eu faço esse pré-julgamento, aí eu conheço as pessoas e penso, gente, elas são legais. Eu fiz aquele pré-julgamento pra quê? Pra me proteger. Me proteger de quê? De pessoas. É assim, entendeu? A mente humana, ela é meio maluca. Mas é muito legal que viajando sozinha, você consegue refletir muito mais sobre você. Nossa, eu tô falando as coisas aqui, tô lembrando de mais questões que eu aprendi viajando sozinha. Eu também aprendi uma coisa que, pra mim, é muito difícil no dia a dia, que é ser mais flexível. Quando você tá viajando sozinha, é muito comum que existam imprevistos e que não tenha, outra pessoa ali para balancear os imprevistos. Então você precisa resolver as coisas por você. Eu vejo a viagem solo como um convite para abrir mão do controle. Eu sou uma pessoa que eu amo ter controle de tudo. Se eu pudesse escrever num caderninho como seria a minha vida daqui, de hoje, com 31 anos, até a minha vida com 81 anos, eu vou escrever, olha, esse ano tem que acontecer isso, ano que vem tem que acontecer aquilo, faria isso, mas a viagem solo não é assim. Aliás, a vida não é assim, né? Mas eu acho muito legal que a viagem solo realmente te convida, não só te convida, ela te impõe, te força a abrir mão do controle. Você não tem controle de nada. E é uma loucura. Você, por exemplo, pode fazer planos
pro seu dia de amanhã, que você vai visitar aquilo, outro. Chega na hora, tá fechado por sei lá qual motivo, ou tem uma paralisação de ônibus nas estradas da Bolívia, então você não vai poder viajar naquele dia. Milhões de coisas podem acontecer e isso, antigamente, me preocupava porque eu ficava tentando me antecipar. Só que agora eu penso assim, seja o que Deus quiser. Não é como se eu fosse a pessoa mais flexível do mundo quando eu viajo, mas eu acredito que eu melhorei bastante nesse quesito. Outro fato interessante é que eu percebi que eu reflito muito melhor sobre a minha vida quando eu tô viajando. E eu acho que um ambiente diferente daquele que você está acostumada faz você abrir os olhos pro que você não estava conseguindo enxergar no seu dia a dia. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mulheres que viajam sozinhas, vocês sabem disso, né? Vocês concordam comigo, né? Dando exemplos. Ano passado, quando eu tava na Tailândia, eu morei na Austrália, pra quem não sabe, morei lá durante 3 anos, fui sozinha pra Austrália. E na minha viagem pra Tailândia, que foi uma viagem de aniversário, eu tive uma conclusão sobre a minha vida, uma coisa que eu tava pensando, mas eu ainda não tinha tido aquele insight, sabe? Percebi, gente, eu preciso fazer isso aqui com a minha vida. Aí eu fiz, entendeu? É muito doido. E agora na Bolívia, aconteceu a mesma coisa. Eu estava no carro, na van, com o guia, com as outras pessoas. Eu olhei pro deserto, eu tive um insight sobre a minha vida, do que eu precisava fazer. E eu achei incrível que o menino que era fotógrafo, ele tirou uma foto desse momento. Então eu tenho esse momento registrado. Eu devia estar muito assim, pensativa mesmo pra chamar a atenção dele, não sei. Eu tive esse insight sobre a minha vida, do tipo, cara, é isso aqui que eu quero. Essa coisa aqui que eu quero e eu preciso ir atrás disso. E eu chorei, entendeu? Assim, gente, viagem solo é um negócio muito catártico, muito pessoal, sabe? Não é à toa que a gente vê vários relatos de mulheres que, sei lá, se divorciaram, terminaram o namoro, passaram por alguma experiência assim de corte e foram viajar e começaram a ter reflexões super interessantes sobre a própria vida. Eu, inclusive, a primeira vez que eu viajei sozinha foi um pouco depois de quando eu terminei o meu relacionamento longo. Às vezes a gente tem essa vontade de viajar sozinha e tal, mas a gente ainda precisa daquele clique que vai fazer a gente tomar esse passo. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também deixar um like aqui. Gente, tem uma mosca chata. Outro item que eu aprendi é o Google Maps é o meu melhor amigo. Com ele, eu sempre boto ali restaurantes, aí vejo ao redor da região, vejo ali as avaliações, penso se vou ou não vou. Gente, eu uso muito mais, sendo sincera com vocês, eu uso mais o Google Maps do que qualquer outra coisa. Do que vídeo no YouTube, do que TikTok, do que Instagram, sei lá. E eu também faço listas, por exemplo, com o nome da cidade, e aí vou marcando os lugares que eu quero conhecer. Aí vejo a rota, qual é a melhor rota para fazer isso. Eu amo o Google Maps. Eu também aprendi que é possível fazer conexões muito fortes quando eu tô viajando sozinha. E isso é uma das coisas mais bonitas, de verdade, porque eu acho que quando a gente vai viajar com outras pessoas, a gente não tá tão aberta a conhecer, né, pessoas assim, desconhecidas. Eu acho que a gente fica mais ali naquele nosso grupinho, ou com aquela pessoa que é nossa amiga, namorada, sei lá o que, família. Então é mais difícil a gente estar realmente aberta a fazer laços com outros. E quando a gente viaja sozinha, é muito comum a gente conhecer outros viajantes, pessoas que pensam de forma parecida com a gente. E às vezes existem umas conexões muito loucas. Agora na Bolívia eu conheci um menino alemão que estava no meu grupo de tour para Uyuni. E foi uma conexão muito legal, sabe? Tanto eu quanto ele gostamos de escrever, a gente tem um bloquinho pra escrever sobre a viagem e tal. E aí eu dei meu caderninho pra ele e ele me deu o caderninho dele e a gente escreveu uma cartinha um pro outro.
E isso é uma coisa que eu vou ter pra sempre. E aí eu dei a minha caneta pra ele, a caneta que eu uso pra escrever no meu caderninho. Ele me deu a caneta dele. Então agora eu tenho uma caneta da Alemanha, sabe? De um menino que eu nunca conheceria em outra circunstância. Então, tanta coisa pode acontecer quando você viaja sozinha, se você estiver aberta a isso. Eu também tenho outros exemplos no Vietnã, que eu conheci pessoas muito, muito incríveis. Quando eu penso nas minhas viagens sozinha, é claro que eu penso nos lugares lindos que eu visitei, penso em mim, assim, na minha reação ao ver esses lugares, ao aprender sobre a outra cultura e tal. Mas eu penso muito nas pessoas que eu conheci, pessoas que eu não lembro o nome, mas eu lembro que foi muito legal estar com elas. Isso também parte da questão de reflexão que eu faço quando eu viajo sozinha, que é o quanto a gente precisa das pessoas. E viajar sozinha não significa que você vai ficar solitária. Pode acontecer? Pode, mas assim, isso pode acontecer aqui. Você estando com os seus amigos, você pode se sentir solitária. E é muito legal, sabe? De pensar o quanto as relações humanas são importantes. Elas são aquele empurrão da vida. Eu aprendi viajando sozinha que eu posso ser eu mesma. É muito mais fácil você ser você mesma num lugar estranho, com pessoas que você não conhece. Eu posso ser eu. Eu tô dando muitos exemplos da Bolívia porque foi a última viagem que eu fiz sozinha e também porque as reflexões, as coisas que eu pensei, estão bem mais recentes. Eu lembro que eu tava nesse tour de Uyuni e um dos meninos alemães falou que eu era estranha e engraçada. O outro concordou e falou, nossa, é mesmo. Obviamente, gente, não é num tom, assim, de crítica, entendeu? E aí eu pensei, gente, eu sou isso aí mesmo. Eu sou isso. E nessa cartinha que um dos meninos escreveu, eu fiquei chocada com o quanto ele me leu tão bem. Ele comentou sobre como eu não tinha medo, não tinha vergonha de ficar no meu mundinho. Aquilo que eu falei pra vocês, que às vezes eu gosto de ficar sozinha. Então, às vezes, o pessoal lá tá, sabe, socializando, falando, gente, eu tô ali no salário, ó, vindo a imensidão e falando, meu Deus, como pode? E assim, admirando, eu tô ali no meu mundo. Várias outras coisas também que eu fiquei boba e depois eu fiquei pensando, gente, como pode essa pessoa ter percebido coisas que eu acho que pessoas que estão na minha vida há mais tempo talvez não tenham percebido. Essa questão de ser quem a gente é, de estar mais próxima, né, de mostrar quem a gente é, nem a gente sabe muito bem quem a gente é, então é meio complicado falar ser eu mesma, mas assim, quando eu tô viajando sozinha, eu sinto que eu tô o mais próximo de quem eu realmente sou. E quando eu tô nessa vida aqui, não é assim, eu sinto que existe uma performance. Mas aí é problema meu também, não é só problema meu não, na verdade. Existe toda uma sociedade aqui que me obriga, direta ou indiretamente, a performar, né? Olha, eu posso ficar horas falando sobre essas coisas, porque eu tenho muito o que dizer. Ainda nesse rolê de pessoas e autenticidade, blá blá blá, eu aprendi que existem muitas pessoas parecidas comigo. Eu voltei pro Brasil em agosto de 2025, final de agosto, depois de passar 3 anos morando na Austrália. E desde então eu tenho tido muita dificuldade em estar aqui, porque eu sinto que não é o meu rolê, entendeu? Eu já não me identifico mais, eu já não entendo mais, não sei mais como é viver numa sociedade assim, numa cultura assim. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tava viajando pra Bolívia novamente, eu literalmente conheci um cara alemão de 55 anos viajando sozinho. Conheci uma italiana, ela era quase da minha idade, na verdade, tinha uns 35, 36, que tinha rodado o mundo inteiro, viaja sozinha pra caramba. Conheci 3 amigas equatorianas que estavam viajando juntas, obviamente, e amam viajar na casa dos 50, tá? Não são casadas, só uma tem filhos. E, claro, outras pessoas, assim, da minha idade, gostam de viajar e gostam de conhecer outra cultura e tem um estilo de vida muito parecido com o que eu gosto.
e pensam de uma forma muito parecida com a minha. Então eu entendi, gente, existem muitas pessoas parecidas comigo. Não aqui, não aqui. Eu acho muito legal que quando eu viajo sozinha, eu não me sinto uma estranha. Não me sinto tão diferente. Eu vejo que existem outras pessoas que querem outras coisas da vida. Eu acho que aqui no Brasil, a gente está inserido numa cultura que preza muito, muito pela construção da família. Aquela questão, né, de casar, de ter filho. E eu já entendi que eu não quero ter filhos. Casar, não sei, vamos ver. Aqui também uma coisa que é muito diferente. Ai, gente, adoro falar sobre isso. Nossa, eu acho que eu tava só esperando o momento de falar sobre essas coisas. São reflexões que eu tenho feito bastante nos últimos tempos. Eu tava conversando com o meu psiquiatra. Ele me falou um negócio, assim, que virou a chave na minha cabeça. Porque eu tava sempre falando dessa questão de como eu não me identifico com as pessoas ao meu redor aqui no Brasil, porque elas estão inseridas aí nesse ideal de felicidade que não é o meu ideal de felicidade. Então eu me sinto muito estranha, muito diferente, muito sozinha. Mas aí eu tava mais falando dessa questão de família, construção de família, tá? Porque eu, na verdade, sou uma pessoa muito ligada à minha família. Mas agora, construir uma família, só se for com cachorro mesmo. No caso, eu tenho um monte de cachorro. Papo vai, papo vem. Ele falou de trabalho. E aí, pra mim, ele matou a charada, entendeu? Ele matou a charada porque quando eu tava morando na Austrália, o trabalho não era o centro da vida das pessoas. As pessoas faziam outras coisas, pensavam em outras coisas, queriam outras coisas. Dificilmente eu conheci uma pessoa que falava, ai não, porque eu quero alcançar cargo X na empresa Y, aí eu tenho que fazer isso, não. Eu quero, sabe, uma vida muito orientada por carreira. Eu não sou assim, eu não sou nada assim. A gente estava comentando sobre isso, sobre como no Brasil o trabalho é uma coisa central. Claro que a gente tem que levar em consideração também que a maioria dos brasileiros passa a maior parte do tempo no trabalho, indo pro trabalho, voltando do trabalho. Então o trabalho toma ali muito do nosso tempo, toma muito do espaço na nossa cabeça. E desde que eu voltei pro Brasil, eu fiquei tentando me encaixar nisso. E eu depois vi que, gente, eu não quero esse negócio aqui. Eu acho que é muito doido quando você experiencia outras coisas, viajando sozinha, conhecendo pessoas com outro pensamento. E aí você volta pro seu lugar e você pensa, gente, eu não tenho nada a ver. Assim, é isso que eu penso. Então, viajar sozinha realmente é um bagulho perigoso, tá? Porque abre um negócio aqui na nossa cabeça que é perigoso. Daqui a pouco eu tô sendo o quê? Nômade digital? Não sei. Vamos ver quais são os próximos capítulos. Porque eu tenho percebido que quanto mais eu tento me encaixar numa vida tradicional, na vida que a gente aprende desde criança, que a gente tem que seguir, mais eu fico frustrada. Eu fico extremamente frustrada. Então, não é o que eu quero. Mais uma coisa que eu aprendi viajando sozinha é que o planejamento da viagem pode ser muito mais simples do que eu esperava. Antigamente, na verdade, viajando com pessoas, eu gostava de ser aquela pessoa no controle. Aí anotava o que a gente ia fazer em cada dia, e vai comer aqui, ali, vai visitar aquilo outro, nananana. Era um trabalho, entendeu? Realmente um trabalho ali. Hoje em dia, sabe o que eu faço? Penso assim, esse país aqui é interessante. Deixa eu ver aqui as cidades. Gostei. Vou reservar a hospedagem na primeira cidade, depois seja o que Deus quiser. É assim. Aí eu chego na primeira cidade, vou pensando o que eu quero fazer na segunda, mas aí quando eu chego na segunda é que eu realmente vejo o que eu quero fazer. Aí eu fecho a hospedagem da terceira cidade, por exemplo. A questão do Uyuni, fechei lá mesmo. Eu não sei como eu me tornei essa pessoa de verdade, porque pra mim há alguns anos isso era inimaginável, porque como eu falei, eu gosto de antecipar tudo que pode dar errado, já tô antecipando pra saber qual é a solução. Agora, gente, depois de viajar tanto sozinha, eu sei que pra tudo tem um jeito. Pra tudo tem um jeito, não vou me descabelar.
Então, eu gosto muito mais, hoje em dia, de viajar de uma forma mais flexível. Tem coisa que é importante, é essencial fazer com um mínimo ali de antecedência, mas de modo geral, eu decido ali no... Gente, eu decido ali, ó. Eu tô na cidade, converso com o pessoal do hostel, então é assim. Claro, né, que eu vejo um vídeo ou outro para pensar em umas coisas que eu acho interessantes, mas não é nada fixo, entendeu? E por último, o que eu aprendi viajando sozinha é que pra mim esse é o ápice da liberdade. Eu reparei nessa minha última viagem que eu não tenho um outro momento em que eu me sinta tão livre como quando eu tô viajando sozinha. E isso vai para além da liberdade de poder escolher o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. É além disso, é difícil de explicar, mas é uma liberdade de poder falar com quem eu quiser falar. Não gostei desse lugar, vou embora. Adorei esse lugar, vou ficar mais um dia. Eu não sei, é uma coisa muito especial que eu realmente não sinto mesmo em outra área da minha vida, em outro momento da minha vida. Eu acho que de pensamento também, tudo flui de uma maneira diferente. Eu me sinto muito mais livre para experimentar as coisas, para experimentar os lugares. Para mim é uma coisa muito, muito, muito especial. Sinceramente, eu não consigo pensar em nada que eu goste mais de fazer do que viajar sozinha. Viajar sozinha realmente é uma experiência que eu recomendo para todas as mulheres. Todas. Eu sei que nem todo mundo tem aquela pulguinha, como eu falei no início do vídeo, mas, cara, uma vez que você começa a viajar sozinha, um novo mundo se abre e você não quer mais parar, Eu acho realmente muito bonito. Para nós mulheres, eu acho que é um exercício de independência, de aprender a gostar da própria companhia, de fazer as nossas próprias escolhas. É muito bonito, sabe? É muito bonito. Eu gosto de levar o meu caderninho, como eu falei, para as minhas viagens, e eu acho tão bonito reler o que eu escrevi. Eu fico com orgulho da Cíntia do passado e fico também ansiosa para o que a Cíntia do futuro vai escrever nesse caderninho. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha inspirado minimamente você a viajar. Se você fizer isso, por favor, me conta aqui. Eu tenho os outros vídeos que eu falei de viagem sozinha e eu amo ler mulheres falando que viajaram sozinhas depois de assistir o vídeo. Eu penso que a nossa comunidade aí virtual de mulheres viajantes só cresce e eu espero que cresça ainda mais. Muito obrigada por ter assistido até aqui e vejo você na próxima. Tchau, tchau!